Advocacia preventiva. Se você é empresário, empreendedor, gestor e deseja saber melhor como prever riscos para a sua atividade profissional, fique nesse vídeo, falaremos muito mais sobre o assunto. Olá, eu sou Danilo Baliza, advogado empresarial, especialista em compliance e governança corporativa, prevendo riscos para o seu negócio. Meus queridos, entendo eu perfeitamente o que você passa no dia a dia da sua atividade empresarial, seja ela pequena, média ou grande, seja você gestor ou sócio administrador de uma determinada sociedade empresarial. É que administrar um negócio por si só já é extremamente desafiador. Imagina lidar com o mercado, com as variáveis que se chegam aos negócios todos os dias, em razão da economia, da política, da legislação. Além disso, gerir pessoas, processos internos é um desafio gigantesco, sobretudo em um país extremamente inóspito e complicado para o empreendedor como é o Brasil. Entretanto, é importante você entender que há um tripé aqui que nos ajuda melhor a definir a nossa atividade profissional empresarial todos os dias. O primeiro agente aqui é o mercado. O mercado a gente acaba não dominando. Por mais que se conheça as estratégias daquilo que acontece no mundo corporativo e econômico, as definições, as modulações para onde esse mercado vai caminhar não depende muito do empresário. Ele pode prever, mas jamais se prevenir completamente daquilo que acontece, por exemplo, do outro lado do mundo e que interfere no preço de um commodity, no preço do dólar e acaba gerando um resultado insatisfatório nos negócios, nas comunidades e nas grandes cidades ou pequenas cidades do nosso Brasil. O segundo aspecto desse tripé é a legislação, as políticas. O Brasil é um país extremamente politizado e, infelizmente, nos últimos anos, temos perdido o senso da capacidade técnica das legislações, dos decretos e das diversas regulamentações que atingem os negócios todos os dias. Temos enfrentado um desafio muito grande na produção de legislações. E, é claro, um país como o Brasil, com legislações que não incentivam completamente o desenvolvimento empresarial, isso acaba dificultando ainda mais. O que eu quero dizer é que dificilmente esse cenário político-legislativo mudará do dia para a noite, apesar do esforço de uma minoria que deseja aplicar um ambiente empresarial um pouco mais liso, mais fluido, menos burocratizado. E o terceiro item desse tripé é o seu negócio, é a sua empresa, a forma como você gere a sua atividade profissional. Dos três, o seu negócio é o único que você consegue modular completamente. E o que eu quero te dizer é que, apesar desse cenário extremamente complicado, é possível você avançar e desenvolver o seu negócio através de boas políticas preventivas que eu quero falar para você de agora em diante. O desenvolvimento, então, de uma política preventiva dentro do seu negócio, ele é importante para mitigar, reduzir os riscos. E é claro que ao falar de riscos, eu estou falando sobre o passivo, aquilo que gera prejuízo para a sua empresa. Nesse ponto, eu queria fazer uma provocação, uma crítica, na verdade, à nossa sociedade, quando nós buscamos, por exemplo, um advogado corporativo empresarial apenas, tão somente, quando o problema já está instaurado. Quando o empresário, o empreendedor recebe uma notificação, interpelação judicial, extrajudicial, um auto de infração, ou seja lá o que for. O meu ponto de provocação é olhar para outros cenários fora do Brasil, onde o desenvolvimento de políticas preventivas, com auxílio de advogados, contadores, economistas, gestores profissionalizados, colaboram em muito para a redução do passivo, do risco que você tem aí no seu negócio. Mas vamos lá, que políticas, que melhores estratégias você pode implantar aí no seu negócio para reduzir o seu passivo e prever esses problemas? Queria fazer uma observação a partir daqui. Quaisquer dessas políticas, dessas estratégias, elas são aplicadas a pequenas, médias ou grandes empresas. Então, independe a atividade econômica que você desenvolve, o número de empregados, de gestores. Todas essas políticas são perfeitamente aplicáveis e podem gerar um resultado imediato no crescimento aí da sua empresa e do seu empreendimento. A primeira estratégia é a revisão ou elaboração de contratos. Não há nenhuma empresa, negócio, atividade econômica profissional no mercado que forneça bens ou serviços que não celebrem contratos. O problema é que no Brasil nós infelizmente ainda temos a cultura da informalidade, do trato. Há uma exacerbada confiança na palavra do outro. Desejaria eu que isso acontecesse no século onde a gente vive. Mas infelizmente é necessário que você, empreendedor, garanta que qualquer ajuste que você fizer com um fornecedor, com um prestador de serviço, com um empregado, seja devidamente regulado a partir de um contrato. É o contrato, o instrumento redatado, devidamente assinado pelas partes, que vai garantir que cada uma das obrigações de A e de B sejam indicadas e devidamente cumpridas. É no contrato onde será indicado o preço,
a forma da prestação do serviço ou da entrega do produto, prazo de pagamento e condições gerais desse contrato. Há um número exagerado até de ações judiciais que poderiam ser evitáveis a partir da simples garantia de que aquela obrigação, aquele negócio, tenha sido devidamente instrumentalizado através de um contrato. A segunda estratégia para a implantação de uma política preventiva na sua empresa é o compliance, ou conformidade. Sem entrar em muitos quesitos técnicos, compliance, de uma tradução livre, significaria andar em conformidade, o to comply with, derivado do inglês. As políticas de compliance, que foram trazidas para o Brasil, sobretudo depois da Lei de Combate à Corrupção e dos grandes escândalos de corrupção que chegaram até o Brasil e foram investigados, prevê que as empresas, obrigatoriamente aquelas que celebram contratos com o poder público, tenham em sua internalidade programas de conformidade, códigos de ética e conduta, ações que são permitidas ou proibidas dentro daquela atividade econômica. É sabido que os negócios e a iniciativa privada, de maneira geral, pode ser usada para lavagem de dinheiro, para desvio de recursos públicos. E o grande ponto aqui é que a obrigação que outrora era imposta só para empresas que celebram contratos com o poder público, também é exigida pelo mercado de qualquer empresa. Hoje, é possível celebrar um contrato com um fornecedor e, dentro de todas as características que aquele prestador de serviço ou aquele produtor é exigido, o fornecedor também pode cobrar a existência de um programa de compliance. Ou seja, através da existência de uma política interna de conformidade, você pode agregar valor econômico e até crescimento de mercado ao seu negócio. Muitas empresas, sobretudo aquelas que têm laços fora do Brasil, e até as grandes empresas do Brasil, têm exigido que pequenas empresas que fornecem, entregam mão de obra, prestação de serviço, produtos ali de maneira geral, tenham programas de integridade. Nesse programa de integridade, um código de conduta, um canal de denúncia, políticas muito claras de direcionamento ou contratação de fornecedores, são algumas das previsões que podem conter nesse instrumento. Isso vai garantir a redução do custo do serviço ou do produto. O que isso significa? Uma operação mais lisa, mais limpa, garantirá que o seu produto ou o seu serviço chegue ao mercado com menor preço e com maior competitividade. A terceira estratégia para a prevenção de riscos são os treinamentos. Eu já falei aqui no canal sobre o desenvolvimento da cultura de uma empresa através de uma política de education. Se você desejar mais saber sobre esse vídeo, você vai encontrar um link aqui acima. Mas vamos lá. De que forma que um treinamento ou um bom desenvolvimento da comunicação interna, o que o pessoal agora chama de endomarketing, pode colaborar para a prevenção de riscos no seu negócio? Bom, a gente pode olhar sobre a perspectiva de treinamentos técnicos, procedimentais. Certamente na sua empresa existe um caminho de processos internos, um fluxograma, onde determinadas condutas devam ser praticadas dentro dos departamentos ou de um departamento para outro. Vamos pensar uma empresa que comercializa um produto. Existe o setor comercial, a venda, o faturamento, existe todo o procedimento interno de logística até que esse produto seja entregue ao cliente, dentro ou fora da sua empresa. Esse fluxograma, ele pode ser aperfeiçoado ou melhor desenvolvido através de treinamentos procedimentais. Mas os treinamentos também podem ser abordados sobre a perspectiva comportamental. Vejam só, é importante que as empresas também treinem os seus empregados sobre políticas gerais, desenvolvimento, comunicação, marketing. Vai depender do negócio que você pratica, a atividade econômica que você exerce ou o segmento do mercado onde você está. O ponto é, o desenvolvimento de uma boa comunicação interna através de treinamentos pode evitar a construção de uma relação ruim, um erro de procedimento, que poderia, por exemplo, gerar um problema jurídico trabalhista ou com o seu consumidor ou até mesmo na violação de um determinado contrato. Mas ao falar de treinamento e comunicação interna, a gente pode adotar procedimentos muito claros, como, por exemplo, a adoção na sua empresa de circulares, onde regras gerais ou quando há uma mudança num determinado comportamento, ela é comunicada de maneira universal a todo mundo dentro da sua empresa. Isso se chama endomarketing, que pode, claro, ser desenvolvido através de newsletter, jornais internos, vai depender muito do tamanho que a sua empresa opera. A quarta e última estratégia que eu abordo aqui de maneira breve para a prevenção de riscos aí para a sua empresa, o seu negócio, são as auditorias regulares. Auditorias, por si só, já traz uma conotação muito pesada, teórica,
e até muito regulada. O ponto aqui ele é muito mais simples. O que eu defendo? Que regularmente, e claro, a periodicidade você vai definir, aquela empresa precisa ser auditada ou pelo sócio ou por um agente externo contratado para esta finalidade. As auditorias elas podem ser de diversas formas. Pode ser uma auditoria fiscal e contábil, onde será avaliado o procedimento de regulamentação fiscal, recolhimento de tributos, obrigações fiscais principais ou acessórias que precisam ser cumpridas pela sua empresa e que de repente estão sendo sonegadas. A partir de uma auditoria, é possível você prever o risco e corrigir um determinado procedimento. Mas as auditorias elas também podem ser estendidas para a parte administrativa, setor de compras, o setor comercial, o setor financeiro da empresa. Esse levantamento, que olha só, não tem o intuito de punir ou levantar qualquer tipo de questionamento sobre a índole de uma determinada pessoa, ele busca, na verdade, corrigir o processo. É possível que na jornada diária, você que é o gestor ou empresário, com a quantidade de obrigações e de responsabilidades que você tenha, você não esteja tão atento a alguns procedimentos que são muito importantes. Falando ainda da questão fiscal, uma auditoria anual ou semestral vai possibilitar que você não seja auditado. Uma auditoria de contratos ou financeira vai impedir que haja desvios de recursos, sonegação de informações que poderiam, por exemplo, gerar uma ação judicial. Deixa eu te dar um exemplo, então, sobre uma forma de auditar um procedimento interno ou alguma situação na sua empresa que pode estar construindo um passivo. Se você já está no mercado há algum tempo, você pode, por exemplo, levantar a quantidade de ações judiciais que você já recebeu nesse período. Sejam elas cíveis, trabalhistas, tributárias, não interessa. O ponto é relacionar quais foram essas ações judiciais. E a causa de pedir remota, o que gerou aquela ação judicial, pode ser um bom indicador de processos internos, procedimentos ou regulamentações internas que você pode construir a fim de evitar que novas ações judiciais e, portanto, novos prejuízos possam chegar ao seu negócio. Pois bem, quais são as vantagens, então, de implantar algumas ou todas essas políticas aí preventivas? A maior, e talvez a que possa definir melhor todo esse segmento, seja o crescimento da empresa, seja ele financeiro ou até mesmo concorrencial. Isso porque, ao prever uma série de riscos através dessas medidas preventivas, você pode reduzir o seu custo operacional. E isso vai fazer com que você ou aumente a sua margem de lucro do seu produto ou do seu serviço, ou, na melhor das hipóteses, você pode reduzir o preço e aumentar a sua margem no mercado, enfrentando, de repente, concorrentes de maneira mais eficaz e direta. A lucratividade da empresa passa necessariamente por uma série de planejamentos. O ponto e o grande objetivo desse vídeo foi mostrar para você que um bom planejamento preventivo, através dessas ações que eu apresentei aqui, pode gerar muito resultado para o seu negócio. Espero que essas dicas tenham sido úteis para o desenvolvimento ou para a provocação de como desenvolver melhor o seu negócio. Se você ficou curioso sobre esse tema ou sobre algum outro tema ligado à empresa, negócio, empreendedorismo, há uma série de vídeos aqui no canal que podem colaborar aí para o desenvolvimento da sua gestão e da sua atividade profissional. E não vá embora, continue aqui, assista os demais vídeos da nossa playlist aqui no canal e opine aqui nos comentários o que você achou. Sugira outros temas, faça perguntas, critique o conteúdo. Eu quero ouvir a sua ideia sobre o que está acontecendo aí na sua empresa.